Livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, do verso 14 até o verso 4 do capítulo 4. Você vai manter sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O texto diz: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nele ou nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza de seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cobramo-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removerdes as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Feche seus olhos, fale com o Senhor mais uma vez, peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite, que a palavra lida possa penetrar de maneira profunda na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Minha oração é que a minha boca se cale nesse momento e o Senhor fale ao coração da sua igreja de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para nós recapitularmos o que está acontecendo neste livro, nós estamos falando de um profeta que agora profetiza para o reino do sul, o reino de Judá. Para que nós possamos nos lembrar, o reino foi dividido. Então, o povo de Israel ficou em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Nós já vimos aqui que o reino do norte já havia sido levado cativo pelos assírios, anos antes dos tempos de Jeremias, das profecias de Jeremias.
O Senhor já havia profetizado no Reino do Norte, pela maldade daquele povo, um povo que andou com reis perversos, um povo que andou em adoração a ídolos, um povo que abandonou o Senhor de todo o coração, e o Senhor profetizou contra aquele povo, e aquele povo pereceu nas mãos dos assírios. Mas o povo de Judá ainda continuou uma leva, e nós vimos que nos tempos de Jeremias, o Senhor levanta um rei chamado Josias, um homem que viveu depois do reinado de Manassés, e Manassés foi um homem muito mau, um rei muito perverso, que fez atrocidades no meio do povo de Israel. Mas o Senhor levanta Josias, e Josias, ele é um homem que, ele, na sua integridade, ele descobre a lei do Senhor, e ele, de alguma maneira, tenta levar o povo de Judá aos pés do Senhor novamente. Ele estabelece ali as festas, a Páscoa, o livro da lei é encontrado no templo e é lido ao povo, e ele então tenta estabelecer novamente essa aliança de Deus com o povo por meio da lei que foi encontrada. Mas nos tempos de Jeremias, nós vemos o Senhor chamando a atenção do povo de Judá, porque o povo de Judá, por mais que Josias tenha encontrado o livro da lei e estabelecido ali as suas normativas, este povo agiu com grande falsidade. Este povo não adorou o Senhor como o Senhor deveria ser adorado. Este povo não adorou o Senhor com toda a integridade do seu coração. Não, muito pelo contrário. Este povo foi um povo falso diante do Senhor. Este povo fez aquilo que o rei mandou fazer. Mas não fizeram porque verdadeiramente encontraram no Senhor o Deus da sua salvação. Porque viram que o Senhor era realmente o Deus daquela nação. E quando nós chegamos aqui no livro de Jeremias, nós vemos um chamado de Jeremias, onde o Senhor o chama para ser profeta. Apesar de ser filho de sacerdote, nós aprendemos aqui a diferença entre o sacerdote e o profeta, onde o sacerdote é aquele que oferece o culto ao Senhor, e nós vimos que o profeta é aquele que proclama as palavras do Senhor. E nós vimos que o papel de sacerdote, ele é muito gostoso, né? O papel de sacerdote é agradável, você oferecer culto. Naquele tempo eram os sacrifícios de animais que chegavam ao Senhor, eram as gorduras queimadas, era muito churrasco, viu, irmãos? A carne era queimada mesmo, o cheiro gostoso da carne sendo queimada, da gordura queimada, era coisa boa, não era coisa ruim não. Aquilo era gostoso. O sacerdote oferecia sacrifício e daquela comida era tirada a parte do sacerdote. Aquilo era coisa boa demais, irmãos. O negócio era muito gostoso. Então o serviço sacerdotal, ele é esse de prestar culto, de adorar ao Senhor, de oferecer esses sacrifícios ao Senhor. Mas o do profeta não. O profeta era renegado. O profeta falava aquilo que ninguém queria ouvir. É diferente hoje? Não. E nós vimos que a nossa geração é uma geração de sacerdotes, porque nós precisamos prestar culto ao Senhor, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas nós também somos profetas. Fala para o seu irmão aí, você é um profeta. Acode ele aí. A gente não costuma fazer isso não, mas toda vez que você olhar para um irmão seu aí pela rua, aí onde você estiver andando, você falou, profeta, acorda aí, profeta. Nós somos profetas, nós somos os profetas da nossa geração, nós somos chamados para profetizar. E, irmãos, a profecia de Jeremias, ela tem os seus padrões temporais, aonde o Senhor está falando para aquele povo, do que estava acontecendo naquele tempo, onde o Senhor estava falando para aquele povo o que aconteceria, a questão do cativeiro que viria e veio, mas também a questão do livramento, onde o Senhor vai livrar aquele povo. Mas também nós temos no livro de Jeremias, e não só no livro de Jeremias, mas toda a Escritura, ela tem a profecia messiânica. Nós não podemos esquecer, quando lemos a Bíblia, que nós precisamos visualizá-la de três maneiras. Aquilo que é temporal, aquilo que é para aquele tempo, para aquela época, para aqueles dias, nos dias de Jeremias. Aquilo que é messiânico, ou a promessa do Messias que viria, e o Antigo Testamento está recheado delas, porque ele aponta para Cristo. Mas também nós temos a escatologia.
Nós temos a volta de Cristo. Nós precisamos aplicar toda a Escritura dentro dessas três perspectivas. E Jeremias, ele começa então a ser descrito como aquele que vai falar aquilo que o povo não quer ouvir. Mas no capítulo 2, nós vemos o Senhor chamando Jeremias para dar uma sentença para esse povo. E observe que lá no capítulo 2, no verso 19, volta aí o seu olhar aí no capítulo 2, no verso 19, tem uma sentença que neste momento é temporal, aonde o texto vai dizer assim, olha, a tua malícia fará o quê? Te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Há uma profecia, há uma ordem, há algo que Deus estabeleceu que é, vocês estão pecando contra mim, e a malícia de vocês trará castigo para vocês. Mas o Senhor já havia cuidado do profeta. O Senhor já havia dito ao profeta, pode dizer, pode falar com calma, porque eu sou o Senhor, eu estou contigo, eu vou te guardar, eu estou com você, mas você vai dizer a esse povo precisa saber, tem uma acusação contra esse povo está se apartando de mim, esse povo está me deixando, eu, o Senhor, o manancial de águas vivas, e estão cavando para si cisternas rachadas, que não retêm água. E Jeremias então começa a profetizar. Quando chega no capítulo 3, o que nós vimos aqui é o Senhor trazendo à memória de Judá aquilo que eles fizeram comparado àquilo que Israel, o reino do norte, havia feito. E o Senhor começa então o capítulo 3, mostrando para este povo algo que estava na lei, algo que era de conhecimento deles. E o Senhor vai dizer para eles assim, olha, se um homem repudiar a sua mulher, no capítulo 3, no verso 1, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna a mim, diz o Senhor. A primeira coisa que o Senhor vai mandar Jeremias dizer é o seguinte, olha, a lei que vocês conhecem, ela diz que quando um homem repudia uma mulher, porque essa mulher adulterou, porque essa mulher pecou contra ele não pode voltar a ela. Isso era algo conhecido daquele povo. Eles sabiam que aquilo estava na lei. Eles viviam dessa maneira, eles tinham zelo, por mais que eles viviam toda a perversidade dos outros povos, eles sabiam aquilo que estava na lei, e o Senhor chama a atenção para eles, porque o Senhor vai dizer assim, olha, assim como vocês não tornam, você homem, você que teve a sua mulher repudiada por causa de adultério, por causa de coisas ilícitas, e você não torna ela, por que vocês estão tornando a mim, uma vez que vocês estão se prostituindo? É a primeira coisa que o Senhor faz. E o Senhor então começa a chamar a atenção desse povo, e o Senhor começa a dizer para Judá, Judá, vocês são prostitutas terríveis. Irmãos, no capítulo 3, essa primeira parte nós vimos no sermão anterior, você que não estava aqui no dia, talvez porque estava no bingo, eu não sei, porque aquele dia foi o dia do bingo, e eu peço ao Senhor que você não seja alguém que estava lá e não estava aqui no culto, vai lá no YouTube e ouça o sermão, tá bom? Porque este texto que nós vimos aqui, do capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, ele está falando da prostituição de Judá. E o Senhor está chamando Judá, está mostrando Judá, como Judá tem a sua cara lavada, ou descarada. O Senhor vai usar essas palavras com Judá. O Senhor vai dizer aqui, olha, no verso 2 e verso 3, acompanhe comigo, o texto diz assim, olha, levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto, assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas seródias, mas tu tens fronte de quê? Prostituta, e não queres ter vergonha. Olha, a sua cara é de prostituta sem vergonha. Olha do que o Senhor está acusando Judá.
Porque ele está dizendo assim: vocês estão igual aquelas prostitutas cultuais que ficavam à beira do caminho, assediando as pessoas a prestarem culto aos deuses estranhos. Nós estamos falando de prostituição cultual, irmãos. Jeremias está mostrando um povo que queria cultuar a Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas que também queria cultuar a Baal. Quando nós falamos de prostituição aqui, eu queria que você compreendesse que não é a prostituta que vai para as ruas simplesmente fazer sexo. Nós estamos falando de uma prostituição aonde o Deus que era para ser adorado está deixando de ser adorado para que as pessoas adorem outros deuses. E o Senhor as compara como prostitutas, que deixam a sua casa, que deixam o seu marido e abordam pessoas nas ruas para cultuar outros deuses. O Senhor então chama a atenção desse povo, mas o Senhor diz a esse povo, que esse povo ainda está indo ao Senhor. Este povo, olha o verso 4 em diante, o texto diz assim: olha, não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és amigo da minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Aí o Senhor vai dizer assim: olha, sim, vocês me falam assim, vocês me chamam de pai, vocês estão falando que eu sou o Deus de vocês, mas vocês, olha o que ele vai dizer assim: olha, vocês continuam cometendo as mesmas maldades. O Senhor começa a fazer acusações sérias, e no verso 6 em diante, agora o Senhor vai fazer a comparação entre Judá e Israel. Então o Senhor vai dizer sobre Israel, sobre o reino do norte. Israel foi aquele povo que se prostituiu de maneira profunda. E o Senhor então deu a eles carta de divórcio. Mas é interessante porque o Senhor vai dizer o seguinte, lá no verso 7, a sua pérfida irmã Judá, o que aconteceu com ela? Ela viu tudo isso. Judá viu o que aconteceu com Israel. O reino do sul viu o que aconteceu com o reino do norte. E o Senhor, ele é preciso a dizer: olha, o reino do norte agiu dessa maneira, e eu dei carta de divórcio, eu os repreendi, eu deixei com que eles fossem levados cativos, mas a pérfida irmã Judá viu isso. E ele continua dizendo, verso 8, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel, e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, o que aconteceu? Irmãos, não houve temor de Judá. Deus está punindo Israel, Deus está levando Israel cativo, Judá está olhando, e Judá está assim, ó, não é comigo. Deixa que isso aconteça lá para o lado de lá. Observe que com a seriedade disso. O Senhor então continua fazendo essas comparações, e Ele vai dizer o seguinte, sucedeu, verso 9, sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Por que que o Senhor está dizendo isso? Por causa dos tempos de Josias. Porque Josias estabeleceu a lei, porque Josias trouxe de volta a lei, mas este povo não fez isso de todo o coração. Então o que o Senhor faz? O Senhor chama então o profeta, e verso 12 em diante ele diz assim, olha, então agora, Jeremias, você vai ao reino do norte, e eu quero que vocês entendam que o reino do norte, como reino, ele já não existia. Não existia mais um rei lá no norte. Já estava tudo destruído. Quem comandava eram os assírios. O povo de Israel, que estava no norte, eles agora eram escravos. E eles viviam no meio daquele povo, no meio dos assírios. Mas o Senhor diz assim, olha, pela minha misericórdia, vai lá e apregoa, prega para aquele povo, vai aonde tiver alguém do reino do norte, e diz para que eles se arrependam, para que eles se convertam, porque eu sou um Senhor, eu sou misericordioso. O verso 13 diz assim, olha, tão somente reconhece a tua indignidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor. O Senhor diz assim, olha, vai lá e proclama
vai no reino do norte, porque o reino do sul, este povo será levado cativo. Mas há uma chamada agora de arrependimento para os dois reinos. E agora, quando você chega aqui do verso 14 em diante, o Senhor já não está falando mais com essa distinção entre reino do norte e reino do sul. Aqui o Senhor vai usar aqui o termo Israel, como o povo de Israel, os filhos de Jacó. Porque agora nós temos um momento de uma profecia não só temporal, mas também nós temos uma profecia messiânica e nós temos uma profecia escatológica. E isso vai acontecer agora do verso 14 até o verso 18. Você pode acompanhar comigo? Vamos ler todos juntos esse texto? Verso 14 até o verso 18. O texto diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. E levarei a Sião, dar-vos-ei pastores, sucederá a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. Não se fará outra. Naquele tempo, naqueles dias, aleluia, a palavra de chamada é convertei-vos. Esta é a palavra de chamada deste texto. Só pode experimentar as dádivas do Senhor, só pode experimentar aquilo que o Senhor tem a produzir no meio do seu povo, aquele que tem o seu coração convertido. O Senhor chama a conversão, o Senhor chama a mudança de vida. Por quê? Porque agora nós temos algo que o Senhor irá fazer. Irmãos, eu quero chamar a atenção para você aqui nessa noite, porque nós temos um Deus que Ele não está esperando você fazer alguma coisa para Ele cumprir o plano dEle, não. Talvez você esteja pensando assim, quando a gente resolver fazer alguma coisa, aí sim as coisas vão acontecer. Não! Nós temos um Deus que está dizendo para mim e para você hoje aqui, olha, convertam o vosso coração, porque eu, o Senhor, farei, eu reunirei, eu vou trazer para mim, 1 de cada lugar, 2 de cada família, eu vou reunir o meu povo. Nós estamos falando de um Deus que vai cumprir a sua promessa. Nós estamos falando de um Deus que tem um plano e um plano eterno. Nós estamos falando de um Deus que está mostrando para esse povo que eles serão levados cativos por causa da sua maldade, da sua malícia e da sua prostituição. Mas Ele está dizendo que Ele também tem um plano de redenção para este povo, amém, irmãos? E este plano é do Senhor e não nosso. Por isso Ele diz para mim e para você assim, convertam-se. Mudem, para que vocês possam fazer parte disso. Nós temos aqui um entrelaçado entre o que o Senhor vai fazer com a libertação do povo após cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, onde o Senhor vai reunir de volta esse povo a Jerusalém. Mas se você observar o texto é muito mais amplo do que uma reunião de um povo na cidade de Jerusalém. Porque agora nós vemos menção aqui de um pastoreio, que é um pastoreio diferente daquilo que qualquer homem pode dar. E quem é o pastor das nossas almas, irmãos? É Jesus Cristo. Nós temos aqui a menção daquele pastor, que é o verdadeiro pastor, aquele que pastoreará o seu povo com sabedoria, com integridade, aquele que dará o alimento verdadeiro ao seu povo. Nós temos um entrelaço da libertação do povo daquele cativeiro, mas nós temos também a libertação de todo o povo por meio de Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Mas nós temos aqui também nesse texto a menção àquilo que acontecerá
na eternidade, aonde nós olhamos para o texto e vimos a Arca da Aliança não sendo mais mencionada. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a própria presença de Deus no meio do seu povo. Irmãos, nós já experimentamos isso, amém, irmãos? Porque o Senhor Jesus está aqui conosco? Sim ou não, irmão? Sim. Porque Ele veio, e nós cremos que Ele veio, e Ele veio e Ele disse: eis que estou convosco, quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Nós precisamos de arca aqui? Precisamos, irmãos? Vamos fazer uma arquinha para nós? Vamos botar aqui? Não querem não? Mas a arca é tão legal, está na Bíblia. Vamos fazer isso não? Ela é a presença de Deus. Tem pessoas buscando arca, irmãos. Tem pessoas se prostituindo. Tem pessoas que estão cultuando coisas, porque elas ainda não compreenderam que agora o Senhor Jesus já veio, a sua presença é real, e nós não fazemos mais menção à arca, porque Ele é o próprio Deus que se faz presente no nosso meio. Esse é o Deus que nós servimos. E o Senhor então começa a falar de uma reunião, e essa reunião não é mais essa reunião e o ajuntamento dos crentes aqui na terra, mas Ele vai falar de uma reunião, onde Ele ajuntará gente de todos os lugares, onde Ele vai fazer menção de um reino do norte com um reino do sul, caminhando juntos, porque eles eram inimigos, mas o Senhor vai atrair de todos os lugares, pessoas que o adorarão, nessa nova Jerusalém. Nós precisamos pensar nisso. Mas para que nós possamos experimentar tudo isso, a palavra para nós hoje é: convertei-vos. Abandone a sua prostituição. Meus irmãos, eu preciso chamar a sua atenção. Talvez nós olhamos e falamos assim: pastor, mas nós não somos. Irmão, se você for pensar quanto a gente tem sido prostituto, irmãos. As pessoas querem as duas coisas. As pessoas querem servir a Deus e ao dinheiro. As pessoas querem servir a Deus e aos seus filhos. As pessoas querem servir a Deus, mas também querem as suas festas. As pessoas querem servir a Deus, mas elas também querem os seus prazeres. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não está havendo distinção entre o que é de Deus e o que é profano. As pessoas querem as duas coisas. E deixa eu te contar uma coisa. Você vai perceber que as pessoas, elas querem o Senhor, e elas vão dizer que querem o Senhor. Vocês vão dizer, pessoas dizendo: não, eu quero ir para o céu, não, eu quero servir, não, eu sou crente, não, eu vou na igreja, não, eu sou batizado, não, eu faço isso, eu leio a Bíblia. Ah, irmão, você pode fazer o que for. Se você não abandonar o pecado, se você não abandonar a maldade, se você não abandonar a injustiça, sabe o que você é? Prostituto. Você quer as duas coisas. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem as duas coisas. Onde as pessoas querem desfrutar do prazer carnal, mas elas também querem servir a Deus. E o Senhor está dizendo assim: olha, cuidado, vocês já viram isso. Irmãos, nós vimos muito mais do que Judá. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Nossa geração viu muito mais do que Judá. E o que tem acontecido com a nossa geração é que, assim como o Senhor falou assim: olha, Judá viu isso e não quis nem saber. É como se nós estivéssemos olhando para essa geração, uma geração que viu a terra ser destruída pelo dilúvio, porque nós vimos isso, porque está escrito e está registrado, e nós sabemos disso. O dia que o Senhor quis acabar com a terra toda, Ele acabou com tudo, e Ele mandou um dilúvio, ficou uma família. Você crê nisso, irmão? Então, se você crê, você é testemunha disso, amém? Nós somos testemunhas de que um dia essa terra foi destruída, sobrando apenas uma família. O Senhor, então, por meio dessa família, restaura esse povo e traz uma nação novamente, o mundo se enche de novo. O Senhor escolhe Abraão, o Senhor escolhe um povo, Isaac, Jacó, 12 tribos, e o Senhor separa esse povo para ser exclusivamente seu.
Esse povo resolve não andar com o Senhor. O Senhor então leva esse povo cativo, seja no cativeiro assírio, seja no cativeiro babilônico. Mas o Senhor ainda é misericordioso. O que o Senhor faz? O Senhor restaura esse povo e traz esse povo de volta, não é assim? Foi assim que aconteceu? E o Senhor então cumpre a sua promessa, e Ele traz Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. Jesus vem a esse mundo, e então dá início à igreja primitiva. E aí você tem ali os apóstolos, os primeiros cristãos, dando a sua vida pelo Evangelho. Mas lá, no 2º e no 3º século, o que acontece com a igreja? A igreja começa, a afundar de novo. Aí nós chegamos ao ponto de chegar em 1500 e a igreja ter que ser reformada. Porque a palavra do Senhor havia sido esquecida. Irmãos, é diferente dos tempos de Josias? Foi diferente? A palavra ficou esquecida. Irmãos, um pouquinho mais de 500 anos, e nós estamos como? Como nós estamos, irmãos? Como está o evangelho do século 21? Do mesmo jeito. Fui fazer um treinamento de evangelismo com jovens esses dias. Não tinha uma Bíblia. Não tinha uma Bíblia na plateia, irmãos, do povo que ia para a rua evangelizar. Eu falei, vocês estão com problema, nós estamos com um problema sério aqui. Ué. Nós vamos para as ruas evangelizar. Nós estamos aqui fazendo um treinamento para sair daqui e ir para as ruas. Aonde estão as Bíblias? Não tinha uma Bíblia, irmão. Mas nós estamos com um povo que quer as duas coisas. Nós estamos com um povo que quer dizer que é crente, que participa da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que cultua ao Senhor, mas que também quer viver os seus prazeres, mas que também quer viver as suas festas, mas que também quer ter os seus prazeres, os seus passeios, as suas diversões, as suas alegrias seculares. E o Senhor então está dizendo para a gente assim, olha, convertei-vos, porque eu, o Senhor, vou trazer, eu vou reunir, e o dia que eu fizer, vai ter um povo que vai vir me adorar, eles vão vir juntos, não importa se eles eram inimigos antes, mas eu vou reunir um povo para mim. Você vai fazer parte desse povo, irmão? Então converte seu coração. Conversão, sem prostituição, sem mistura. Aí você vai começar a se perguntar, quanto tempo você tem dado ao Senhor? Começa a responder se você é ou não um prostituto cultual. Você pode responder essa pergunta para você mesmo. Você tem cultuado exclusivamente a Deus? Ou você tem cultuado e servido a outras coisas que não sejam o Senhor? O Senhor te chama hoje à conversão, à mudança de vida. E aí a gente vai perguntar, e o Senhor vai dizer então, no verso 19, olha que interessante, o Senhor diz assim, olha, mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? Irmãos, o Senhor fez essa pergunta. O Senhor disse assim, eu vou fazer, eu vou reunir, tem um povo, esse povo vai chegar a mim, é a nova Jerusalém que desce do céu, nós vamos nos encontrar todos lá, mas ele pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Você já imaginou? O Senhor se perguntando, como que eu vou fazer isso? Isso aí é didática, irmão. Isso é porque o Senhor, Ele gosta de conversar com a gente de um jeito que a gente entende. Porque o Senhor, Ele já é todo poderoso, mas Ele está falando para a gente, deixa eu explicar para vocês como é que funciona aqui. E eu falo assim, como é que eu vou fazer isso? E Ele responde. Vamos ler a resposta do Senhor aí? E respondi, Pai, nós chamamos isso de graça irresistível. O Senhor está dizendo assim, eu vou fazer desse jeito, aqueles que são meus, me chamarão de Pai, aqueles que são meus, não se desviarão de mim. A palavra do Senhor está fazendo menção ao que Jesus disse em João capítulo 6,
Onde João, ao descrever Jesus, dizendo sobre a salvação, sobre o seu povo, sobre um povo escolhido, ele vai dizer assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. E ele vai dizer assim, é necessário que nenhum dos que o Pai me deu se perca. Irmãos, existe uma obra que é de Deus, e Ele vai fazer, e Ele vai realizar, e Ele vai chamar o seu povo, e todo aquele que Ele chamou irá. A minha pergunta para você é, você está indo? Para onde você está indo? O que você está fazendo? Qual tem sido a sua resposta? Você ainda tem adorado outras coisas ou você tem vivido exclusivamente para o Senhor? Nós estamos aqui, irmãos, domingo após domingo, com rodízios de membros, rodízios de crentes, que deveriam estar aqui, não porque eles têm que cumprir um papel, ou porque o pastor mandou esses crentes vir para a igreja. Nós devíamos ter aqui pessoas atraídas pelo Evangelho, porque têm a consciência de que a sua vida é do Senhor. Aí você falando assim, pastor, mas eu estou aqui. Isso, é para que domingo que vem você não faça parte do rodízio. É para que no próximo você também continue sem fazer parte dele. E você comece a cultuar ao Senhor como Ele tem que ser cultuado. E você para de negociar, e você para de misturar, e você para de fazer com que a sua vida cristã dependa de algo que você vai fazer lá fora. O Senhor está atraindo pessoas. E o Senhor vai atrair pessoas no dia do fim. Falávamos hoje na escola dominical, na classe de jovens, sobre o dia do fim. Não é bíblico que no dia do fim nós vamos ter igrejas cheias, tá bom? Não existe isso na Bíblia. As revelações do fim, como Mateus 24, como Paulo vai escrever a 2 Timóteo capítulo 2, não há revelações do fim, aonde você tem Jesus, por exemplo, dizendo assim, e haverá um grande avivamento, e as igrejas estarão todas lotadas, e nós estaremos todos cantando juntos, hosana nas alturas, e então o céu se abrirá, e virá o fim, e nós vamos subir com Cristo. É assim que está escrito na Bíblia? É assim, irmãos? Não é não? Haverão o quê? Guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, o amor de quase todos, vai acontecer o quê? Esfriamento do amor. Essa é uma das maiores características, esfriamento do amor. Quando Paulo vai dizer dos últimos dias, ele diz assim, olha Timóteo, cuidado, porque nos últimos dias os homens serão crentes, bondosos, eles cantarão louvores, eles adorarão o Senhor, eles serão pessoas que estão nos todos os cultos, eles serão pessoas amáveis, eles serão pessoas e então virá o fim. É assim que Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim, olha, ô Timóteo, cuidado. A palavra que ele diz, cuidado, porque nos últimos dias os homens serão avarentos, gananciosos, jactanciosos, caluniadores, maldizentes, desobedientes aos pais, pérfidos, homens soberbos, homens que amam o dinheiro, homens que amam o poder, o status, homens que não estão nem aí um para os outros, e ele vai falar assim, foge desses, corre deles, estes são os últimos dias, estes são os últimos dias. Mas o Senhor, nestes últimos dias, reunirá para si o seu povo, irmãos. O Senhor tem um povo que Ele vai reunir para Ele, para a eternidade, amém, irmão? A nossa esperança é essa, e nós vamos viver isso, e o Senhor tem chamado essa igreja a experimentar disso, é uma vida diferente. E o Senhor então, depois que Ele diz assim, olha, é isso que eu vou fazer, porque vocês, olha comigo o verso 20, porque vocês sim, tem uma declaração contra a igreja aqui, irmãos. São, sim, como mulheres que se apartam perfidamente do seu marido. Assim, com perfídia, te houvestes comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor. Vocês fizeram isso. O Senhor Jesus está dizendo, Ele está falando assim, olha, igreja, vocês são um povo perverso. Nós não somos um povo bonzinho não, irmãos. Você parar de olhar para crente como se crente fosse um povo bonzinho, melhor do que os outros. Nós somos perversos. E o Senhor vai dizer assim, olha, vocês são sim.
se apartam de mim facilmente. Se eu tiro a mão de vocês, vocês desviam para onde vocês quiserem. Quem conduz vocês sou eu. Depois de fazer essa declaração, o texto vai dizer assim, olha, nos lugares altos, o que aconteceu aí? Se ouviu uma voz, irmãos, ouviu-se uma voz de súplica. Quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós reconhecemos a nossa maldade, quando nós reconhecemos que nós somos prostitutos sem o Senhor, nós começamos a clamar pelo Senhor. Sabe o que está precisando haver no dia do fim? O clamor da súplica, o clamor e a súplica, o clamor do povo. O povo de Israel precisa começar a clamar. O povo de Deus precisa começar a levantar a sua voz. O povo de Deus precisa começar a suplicar. E agora aqui a gente tem um diálogo. O texto vai dizer que houve súplica. E o texto vai dizer assim, olha, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Sabe o que é isso? Um povo que começa a converter dos seus maus caminhos. Um povo que começa a reconhecer a sua maldade. Um povo que começa a reconhecer a sua prostituição. Um povo que começa a reconhecer que estão servindo a dois senhores. E eles então levantam um clamor ao Senhor. E eles começam então a clamar e a gritar e a buscar pelo Senhor. E então o texto vai continuar dizendo assim, olha, voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. O povo clama, e o Senhor diz então, o mesmo termo aqui, ó, do verso 14, convertei, é o mesmo verbo aqui do versículo 22. É retornar, é mudar, é ser transformado. Nós temos os dois verbos em dois lugares, o mesmo verbo em dois lugares diferentes. E olha o que o Senhor faz. O Senhor agora vai descrever o real coração de quem é arrependido. Então agora você tem como se o povo estivesse produzindo e proclamando aqui agora as suas palavras de arrependimento. Então olha o que acontece agora. Este deve ser o grito, esta deve ser a voz da igreja. É assim que a igreja deve se portar. E agora você tem como se o povo estivesse falando aqui, no verso 22. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Esse povo clama. O Senhor então os convoca, voltem, se arrependam, e eles dizem para o Senhor, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, prontamente diante do Senhor, e eles começam a reconhecer. Verso 23, o texto diz o quê? Vamos ler comigo? Na verdade, segura aqui. Irmãos, o povo começa a olhar para as orgias das montanhas, ele fala assim, isso não vale nada. Olha o que esse povo está dizendo, irmãos. Esse povo está olhando e está dizendo assim, olha, esses outeiros, esses ídolos, esses deuses, essas árvores frondosas, esses lugares que nós andamos, isso não tem valor nenhum. Porque só o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, a conversão ela vem quando o nosso olho, quando o nosso olhar, quando a nossa mente, o nosso coração se volta exclusivamente para o Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. É isso que Deus quer do seu povo, é isso que Deus quer da sua igreja. O Senhor quer de você hoje aqui, de mim, do povo deste tempo, um olhar exclusivo para o Senhor, porque nós estamos vivendo no meio de muitas ofertas. Nós estamos vivendo no meio de ofertas de milagres, de curas, ofertas de vida boa, e as pessoas estão vivendo assim, olha, para que serve a igreja? A igreja serve para resolver meus problemas. Se eu tiver com um problema financeiro, eu procuro quem? Quem que eu procuro se eu tiver com um problema financeiro? Eu vou procurar a igreja. Se eu tiver com um problema com meu filho, eu procuro quem? Eu procuro a igreja.
Se eu tiver com um problema no meu casamento, eu procuro quem? Eu procuro a igreja. E o que a igreja faz? Ela resolve o meu problema, irmão. As pessoas estão vindo à igreja porque elas querem resolver alguns problemas que elas mesmas causaram. E elas estão querendo usar a igreja como um mecanismo de resolver os seus problemas, e não de adoração a Deus. Nós não vivemos numa igreja, ou como igreja, para resolver nossos problemas terrenos. Nós vivemos para adorar a Deus. E no mundo nós vamos ter o que, irmãos? O que Jesus prometeu para a gente? Aflições. Nós lutamos, irmãos, sendo crente ou não, no casamento. Nós passamos dificuldades e lutas financeiras, mesmo sendo crentes. Nós temos dificuldades com nossos filhos, nós passamos lutas com os nossos filhos, nós temos que corrigir os nossos filhos. Nós fomos corrigidos quando filhos, mesmo sendo crentes. Mesmo sendo crentes. Nós precisamos parar com isso. Ser cristão, a vida cristã, ela é para adoração a Deus. Ela é para nós servirmos a Deus. É para nós dedicarmos a nossa vida exclusivamente a Deus. Não é para melhorar a nossa vida. Não é para fazer dessa terra um lugarzinho melhor para nós. Porque nós temos um lugar que o Senhor tem preparado para nós, a Nova Jerusalém. E é para lá que nós vamos. E esse povo então começa a descrever e dizer assim, olha, as orgias, isso não serve para nada. As adorações não servem para nada. Mas sabe o que acontece aqui, irmãos, agora, no verso 24? Eles têm um dos reconhecimentos maiores de todos. E eles reconhecem que o que eles fizeram devastou o seu povo. O pecado tem devastado a igreja. A prostituição está acabando com a igreja. Nós precisamos reconhecer isso. Se a gente não reconhecer isso, nós não vamos ter um coração voltado para o Senhor. Olha comigo que está escrito no verso 24 e 25. Pode ler comigo? O texto diz, mas a coisa vergonhosa, o que fez? Olha. Deitemo-nos em nossa vergonha. Ah, irmãos. O povo disse assim, olha, o nosso pecado consumiu tudo aquilo que foi construído. Nós estamos vivendo um povo prostituindo e destruindo aquilo que foi construído no passado. Porque nós já vivemos coisas extraordinárias no passado, irmãos. Um pastor esses dias disse aí nas redes que nós estamos vivendo a pior das gerações da humanidade. A pior das gerações. E por que ele diz isso? Porque essa é a geração do fim. E ele vai se lembrar de tempos das Escrituras, onde gerações inteiras foram consumidas. Não se enganem, irmãos. Não se enganem. O Senhor não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus não é um Deus que está aqui brincando de casinha com a gente, não. Nós temos um Deus sério, que Ele vai cumprir o seu plano, Ele vai levar o seu povo, aquele que se converter dos seus maus caminhos, aquele que compreender que as suas adorações erradas, elas não servem porque elas não servem ao Senhor, as suas prostituições estão contra o Senhor, aqueles que não reconhecerem que fizeram mal e causaram mal para o povo, irmãos, esse povo vai ser destruído. Haverá destruição. Quando o Senhor Jesus voltar, aquele que não se converteu, experimentará um lugar que haverá choro e ranger de dente, irmãos. Irmãos, isso é verdade.
Mas parece que nós estamos numa geração que esqueceu disso. E que continua querendo cultuar a Deus e aos prazeres. Que continua querendo ser crente na igreja, mas também fazer as outras coisas que o mundo oferece. Pessoas que querem falar que leem a Bíblia, que oram, que vão à igreja, mas que continuam com as suas bebedices, com as suas mentiras, com as suas falsidades, com os seus enganos. Pessoas que deixaram de se comprometer exclusivamente com o Senhor, porque elas têm muitas outras coisas e muitos afazeres. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de exclusividade. Se você observar, por que você não vem ao culto de oração? Você vai perceber o seguinte: você não tem razão. Você não tem razão. Você vai usar o cansaço, sim ou não? Você vai usar o dia de amanhã. Você vai usar o afazer da casa. Não sei o que você tem que fazer. Irmão, dá uma olhada na sua desculpa. E vê se ela procede. Você está aqui hoje. Semana que vem é outro domingo. E aí, talvez você não esteja. Assim como não sei se você estava domingo passado, ou se você estava domingo retrasado. Eu não vou pedir para você passar vergonha aqui, eu não vou perguntar para você quem é que esteve aqui nos últimos 5 domingos consecutivos, eu não vou fazer isso. Nós vamos passar vergonha aqui. Vamos passar vergonha. Agora eu quero que você se pergunte. Você não esteve aqui aos domingos consecutivos para cultuar ao Senhor como igreja, por quê? A sua justificativa, se você observar, ela pode ser a melhor que for, irmãos, ela não é justa. Porque o domingo é dia de quem, irmão? É do Senhor. E se você é do Senhor, domingo é dia de você cultuar o Senhor. Talvez, se você não estiver aqui, estou fazendo uma viagem, e você está lá numa viagem, e lá você vai a uma igreja, você vai cultuar ao Senhor com seus irmãos, ou talvez não tenha um lugar, e você vai tirar aquele domingo na sua casa, ali com os seus familiares, e vai cultuar ao Senhor, ok. Mas é isso que nós fazemos, irmãos? Não. Eu posso garantir para você. Irmãos, o Senhor, Ele está querendo um povo que reconheça, que tenha adorado a ídolos estranhos. O Senhor quer um povo que comece a reconhecer que o caos que a igreja tem vivido nos dias de hoje é por causa da nossa desobediência. Porque nós estamos atrás de programas. Porque nós estamos atrás de pão e circo. Sabe o que é pão e circo na igreja, irmão? Festinha que tem comida. Pão e circo da igreja é festa com comida. Se a igreja faz festa com comida, o que acontece, irmãos? A igreja está cheia. Se a igreja não faz festa com comida, a igreja está como? Aqui, só se olhar para o lado. Comece a assumir um compromisso com o Senhor. Porque o verso final vai começar a dizer assim, olha, se voltares, ó Israel, capítulo 4, verso 1, acompanhe comigo. Se voltares, diz o Senhor, volta para quem? Volta para mim. O Senhor está chamando você aqui, meu irmão. O Senhor está dizendo assim, olha, volta para mim. Volta de todo o seu coração. Venha, Israel, venha, povo meu. Uma vez que vocês estão confessos, volta para mim. Com intensidade. Se removerdes as suas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Irmãos, olha o que o Senhor está falando para você hoje. Se você começar a eliminar aquilo que não presta na sua vida, você vai parar de andar vagueando. Você vai parar de ficar andando para lá e para cá, como bêbado, como tonto. Comece a tirar as abominações diante do Senhor, irmão. Na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas palavras.
O Senhor está dizendo para mim e para você aqui, comece a arrancar aquilo que está te atrapalhando a andar comigo. O que tem atrapalhado você a andar com o Senhor, meu irmão? O que tem atrapalhado você a andar com o Senhor? Comece a colocar isso diante de Deus. Os homens dão desculpa de tudo. A culpa é do pastor, a culpa é do conselho, a culpa é do irmão, eu não me dei bem com o irmão falou mal de mim, o irmão não me viu, o irmão não sei o que lá, e você começa a criar uma série de situações no meio do convívio social, para achar uma desculpa, para fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, e o Senhor está dizendo assim, arranca isso, acaba com isso, elimina isso diante de mim, que vocês vão começar a andar em retidão, vocês vão começar a andar no caminho reto. Tira as abominações diante de mim. Irmãos, quem tem que fazer isso é quem? Quem tem que fazer isso, irmão? Cada um de nós. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso. O Senhor está chamando a mim e a você para arrancar do meio dele as abominações. O pecado, para de esconder o pecado, irmão, em nome de Jesus, para de esconder o pecado. Para de passar a mão no pecado, para de acariciar o pecado. Pecado é pecado e afasta o homem de Deus. O Senhor nos chama e Ele continua. Se jurares pela vida, verso 2, acompanhe comigo. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Nós precisamos de um povo que comece a andar em verdade, em juízo e em justiça. Abandonem a mentira, abandonem a falsidade, abandonem a injustiça, para que o Senhor então possa habitar no nosso meio, irmãos. Nós estamos precisando viver a comunidade do povo de Deus, uma comunidade que sabe a quem serve, e o Senhor será glorificado em nós. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja que o Senhor quer ser manifesto no meio dela, irmãos. Como que nós vamos manifestar a glória de Deus se nós andamos em pecado? Como que nós vamos manifestar a glória de Deus se nós somos desobedientes? Como que nós vamos manifestar a glória de Deus se a igreja precisa ser o tempo todo chamada a fazer aquilo que é natural, ou deveria ser natural na vida da igreja, que é apenas cultuar ao Senhor? Como que o Senhor vai ser glorificado na nossa vida? Joga as desculpas fora. Acaba com esse negócio. Comece a glorificar o Senhor em juízo, em justiça, em santidade, em vida comum entre os irmãos. E o Senhor vai concluir aqui. Porque assim diz o Senhor: homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre os espinhos. Irmãos, lei de semeadura. Se você semear no espinho, não vai dar nada, vai morrer. Para de semear no espinho. Nós estamos gastando esforço à toa. O Senhor está dizendo assim, olha, para de semear no espinho, começa a semear na terra boa. Muda de posição, muda de postura, muda de lugar, muda a sua maneira de agir. Senão você vai continuar colhendo espinho. Como é que a gente quer glória de Deus se a gente não muda a nossa postura? Como é que a gente quer colher bom fruto se a gente continua plantando no lugar ruim? Nós semeamos no meio do espinho e queremos colher fruto bom. O Senhor começa a dizer para a gente assim, para de plantar no espinho, sai daí. O espinho é o mundo. Vocês lembram lá da parábola do semeador? O presbítero Filipe pregou aqui esses dias. A semente vai lá e começa a crescer, o espinho é o mundo, as vontades do mundo, os prazeres do mundo, começa a sufocar o povo. Para de plantar no meio do espinho. Saia do meio desse mundo. Saia dos desejos desse mundo. Comece a lançar a semente num lugar bom, na terra boa. Comece a se movimentar. Muda de lugar, meu irmão. E o Senhor vai dizer como que a gente deve fazer isso. Verso 4, todos podem ler comigo, o texto diz: circuncidai-vos.
Irmãos, o que o Senhor quer aqui é um coração circuncidado. Uma vida completa. O Senhor chama você hoje. Convertei-vos, voltai, circuncidai o coração. Sabe o que é isso? É a marca de Cristo. Um coração circuncidado é aquele que tem a marca de Cristo. É aquele que carrega o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe por que o Senhor está dizendo isso para nós? Porque Ele vai derramar a sua ira, irmãos. E Ele está dizendo assim, olha, então façam isso logo, para que eu não derrame a minha ira sobre vocês. Porque eu tenho um povo que eu escolhi. E como que eu vou fazer? Eu vou chamar esse povo e esse povo vem. Torno a perguntar para você. Para onde você tem ido? O Senhor tem te chamado e você tem respondido? Ou você ainda tem vivido uma vida de prostituição? Ou você ainda tem tentado fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não tem lugar para isso. Irmãos, o tempo acabou. O tempo acabou. Nós somos a geração do fim. E outra coisa, falávamos hoje na escola dominical. Quanto tempo você espera viver? Talvez você não tenha essa expectativa e não tenha compreendido que os céus podem se abrir a qualquer momento e Jesus voltar para buscar a sua igreja com poder e grande glória. Mas talvez você não pensou que a sua vida pode acabar hoje. E ao homem, cabe morrer quantas vezes, irmãos? Quantas? Uma vez. O autor aos Hebreus vai dizer isso. E assim como ao homem foi dado o morrer uma vez, assim será a vinda de Jesus Cristo. Ele voltará uma única vez. E Ele virá julgar os povos. Ele vai vir julgar todas as nações. E a minha pergunta para você é: onde você tem andado? Com o Senhor? Ou está nas estradas prostituindo? Com outras coisas que não são do Senhor? Como está a sua vida, meu irmão? O que tem feito de você alguém tão inconstante em servir ao Senhor? Se assim você tem sido. Comece a pensar se você não poderia, talvez, ser alguém que vai ajudar um irmão a caminhar com um pouco mais de vontade. Porque no nosso meio, o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis. Porque o Senhor tem atraído, e Ele atrai, irmãos. Mas nós vamos ficar assistindo os outros indo para o buraco? Como que nós vamos fazer? O Senhor está levantando profetas, e Ele tem levantado profetas, e Ele quer levantar você como profeta. O Senhor quer que você tenha o seu coração convertido. E uma vez que você tem o seu coração convertido, você agora é usado por Deus para levar esse evangelho a outro, para que o outro também se converta. Nós somos um povo profeta. Nós temos que profetizar a respeito do evangelho. Nós temos que falar para essa nação, nós temos que falar para essa geração, que se eles não se converterem dos seus maus caminhos, o Senhor Jesus virá e eles vão perecer no inferno, irmãos. Nós temos que começar a anunciar para o nosso povo, que se nós não começarmos a andar em santidade, se nós não começarmos a parar de prostituir, nós vamos perecer como todos os outros. Nós estamos precisando de um povo que se comprometa. Nós não estamos precisando de um povo envolvido. Já viu a história da galinha e do porco? A galinha, ela é envolvida. Ela bota o ovo para fazer o tropeiro. Botar lá no tropeiro. Mas quem é que morre? Quem morre é o porco. O porco está comprometido.
nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, pelo Evangelho. Nós precisamos estar comprometidos. Tem muita gente envolvida, irmãos. Sai fora desse envolvimento. Começa a se comprometer. Nós não queremos que pessoas se envolvam. O que Deus tem colocado no meu coração não é uma palavra para envolvimento das pessoas. Eu não quero que você simplesmente chegue aqui, o pastor chamou nossa atenção para ir no culto, nós não estamos indo no culto, então vou começar a ir no culto. Não quero isso. Não tenho objetivo nenhum disso. Porque eu já disse aqui, não é marca do fim. Mas o meu objetivo como pastor de vocês é levar vocês à compreensão de que vocês precisam estar não envolvidos, é comprometidos. É isso? Dar a vida. Se entregar. Se vocês se entregarem ao Evangelho, vocês vão experimentar um Jesus que disse assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Se comprometa. Queria que você curvasse sua cabeça e fizesse sua oração. Se você já é uma pessoa comprometida, você vai se dispor a levar isso a outros, para que outros se comprometam contigo. Mas se você está aqui hoje, você tem vivido uma vida apenas de envolvimento, você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai falar, Senhor, eu não quero ser apenas um envolvido. Eu não quero ser uma pessoa que completa lugares no banco da igreja aos domingos à noite. Eu quero ser uma pessoa que vive para. Eu quero ser uma pessoa que doa a vida pelo Evangelho. Porque eu conheci o Senhor Jesus e o Senhor fez isso por mim. E porque o Senhor fez isso por mim, eu também quero fazer como o Senhor me ordenou. Eu quero ser alguém comprometido. E seja. Faça esse compromisso com o Senhor nessa noite, meu irmão. De abandonar a prostituição. Uma prostituição cultual. Onde você adora a Deus e aos seus prazeres. Onde você carrega pecadinhos de estimação. Onde você carrega uma vida como uma montanha russa. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Um dia eu vou, um dia eu não vou. Um dia parece que vai, um dia parece que não vai. Abandona isso, irmão. Assume com o Senhor. Assume um compromisso com o Senhor. Porque o Senhor Jesus está voltando e Ele vai reunir o seu povo. Ele vai levar este povo para Nova Jerusalém. Nós vamos morar com Ele. Nós vamos viver com Ele por toda a eternidade. Nós o adoraremos por toda a eternidade. Mas apenas aqueles que se comprometerem com Ele. Façam um compromisso com o Senhor. Assuma o compromisso com o Senhor. Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra, viva e eficaz, poderosa, gloriosa. E nós cremos que o Senhor irá cumprir o seu plano. E o Senhor nos chama hoje a circuncidar o nosso coração. O Senhor nos chama hoje, Deus, a abandonar a prostituição. O Senhor nos chama a viver uma vida exclusiva para o Senhor. A reconhecer o nosso pecado, a nossa maldade, e quão mal isso tem trazido para o meio da igreja. E o Senhor nos chama hoje, Deus, a convertermos, a voltar para o Senhor, a circuncidar o nosso coração. E o Senhor nos responde. E o Senhor então nos dará a cidade prometida, nos levará e nos reunirá para a glória do seu nome. Nós cremos nisso. Ouça a oração do seu povo aqui nessa noite, para que haja comprometimento verdadeiro com o Senhor, com o seu Evangelho, com a sua palavra, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos conduza de uma semana poderosa, numa semana gloriosa,
de uma vida comprometida contigo, Senhor, verdadeira, onde abandonamos a prostituição, onde nós cultuamos apenas o Senhor e exclusivamente ao Senhor. Que a sua bondade e misericórdia repouse sobre o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.